Nós vamos agora de seguida passar a uma intervenção, que é uma dupla intervenção. Vão ser abordadas agora já soluções, a importância da envolvente opaca e transparente numa passive house. Vai ser apresentado este tema por dois oradores do Grupo Saint-Gobain, que vão abordar cada uma área das muitas áreas em que o Grupo Saint-Gobain trabalha, e também combinámos que eram 10 minutos para cada um. Portanto, é primeiro o Sr. Engenheiro Carlos Reis, que vai falar, e que é da Isover Ibérica, e portanto que é sobre a envolvente opaca, não é? Muito obrigado. Boa tarde. Ora, isto é o esquema da apresentação, eu não vou ler porque temos muito pouco tempo, vocês também têm acesso à apresentação. Vou só mostrar aqui muito rapidamente o grupo. O grupo tem 4 polos, produtos para construção, materiais inovadores, distribuição e embalagem. Atenção, a distribuição tem esse peso, sobretudo em França. Algumas das empresas, alguns números que temos aqui, desde o gesso, o isolamento, argamassas industriais, sendo depois na parte dos materiais inovadores o vidro plano e os materiais de elevado desempenho. Abrasivos, cerâmicos, uma série é um universo muito vasto e eu não vou ficar muito tempo neste universo porque o tempo é curto. Ora, muito bem, eu vou estruturar aqui a apresentação baseada nos princípios da Passive House, que vocês já conhecem, também não vou voltar a repetir. Só que nós vamos aqui agrupar em duas maneiras por uma questão de lógica. As trocas de calor através do ar, em que é importante termos em conta a estanquidade e é importante termos em conta a recuperação de calor através do sistema de ventilação e aquecimento controlado. Ora, vamos tentar dar aqui umas ideias para a discussão, o porquê de termos em atenção a estanquidade e a ventilação, ou porquê devemos dar atenção a isto. Ora, muito bem. Trata-se sobretudo de minimizar infiltrações. Porquê? Porquê é que devemos de minimizar infiltrações? Isto é algo que muitas vezes não é bem entendido quando as pessoas não estão familiarizadas com o conceito. Há aqui um lema que Build Tight, Ventilate Right, que faz todo sentido, e não mostrei, existe um conjunto de soluções que podem ser vistas em catálogos que a Isover disponibiliza online. Muitas não estão ainda disponíveis em Portugal, são mais comuns no norte da Europa, mas também podemos sempre importar e temos outras soluções que, pelo nosso clima, também poderão se adequar. Ora, diria que mesmo quando nós não estamos perante passive houses, por exemplo, quando sistemas de ventilação híbrida, por exemplo, em que há a admissão de área através de grelhas, a falta de qualidade envolvente também compromete o desempenho do edifício. Reparem, nós podemos ter excesso de caudal em alguns compartimentos e o déficit no outro. Portanto, é sempre importante ter uma envolvente com qualidade. E, no caso, então, de uma ventilação com duplo fluxo e com recuperação de calor, as infiltrações, obviamente, anulam em grande parte os benefícios da recuperação de energia. Portanto, é importante termos sempre atenção, e daí a importância dos ofícios numa passive house. Ora, falamos de conforto. A velocidade do ar influi no nosso conforto e aquelas infiltrações que nós vimos indesejáveis também comprometem o nosso conforto. Reparem, quando a velocidade do ar começa a ter certos valores, mesmo que a temperatura do ar ambiente seja relativamente aprazível, nós sentimos-nos desconfortáveis. Portanto, tirando aos correntes de ar, temos maior conforto. Outra coisa, a própria estanquidade envolvente é um fator de difusão de vapor de água adicional. Enquanto através da envolvente geral, nós podemos ter muito pouca difusão de vapor, embora tenhamos que ter em conta, através das juntas, se elas não forem bem seladas, temos muito. E isto pode dar aso a condensações. Aqui um exemplo de condensações. Das patologias decorrentes da condensação. Agora, resolvemos com barreiras a vapor? Sim, é importante. Vamos ver também outro aspecto a ter em conta na conjugação da estanquidade com a ventilação adequada, é o CO2. Reparem, nós muitas vezes estamos em ambientes de trabalho, inclusivamente, em que não temos uma adequada renovação de ar. E isso compromete a eficiência do rendimento do trabalho. Reparem, não é preciso fornecer demasiado ar, basta 0,4 renovações horárias para poder assegurar, no caso da habitação, uma qualidade de ar aceitável. Aliás, adequada. Ora, nós temos aqui, tomando as 1000 partes por milhão como o valor base, isto é um estudo americano que foi feito
as pessoas não sabiam que estavam a ser testadas e quando aumentamos a quantidade de dióxido de carbono no ar, a produtividade decresce, sobretudo em termos de iniciativa e de estratégia básica. Reparem, isto esclarece muita coisa, parece que muitas vezes as empresas devem ter ideias popularizadas, não é? Ora, muito bem, trocas de calor por transmissão. É outra parte da introdução teórica. Tudo isto também faz sentido em conjunto, tanto a envolvente transparente, a envolvente opaca e a minimização das fontes térmicas na ligação dos elementos. A qualidade da envolvente afeta o conforto? Sim, afeta. Reparem, quando nós temos temperaturas frias, temperaturas das superfícies frias, a temperatura do ar pode estar até uma temperatura moderada, nós sentimos frio. Portanto, é importante reduzir a diferença entre as temperaturas superficiais. Não tendo superfícies frias, temos maior conforto, obviamente. A própria estratificação vertical da temperatura, a diferença entre a temperatura que sentimos a cabeça e os pés, também é importante. Reparem, há uma porcentagem elevada de pessoas insatisfeitas quando a diferença entre a cabeça e os pés ronda os 3 graus centígrados. Portanto, temperaturas mais uniformes é igual a maior conforto. E então, a sensação de quando temos o pavimento quente ou frio também é algo que influi muito, está associado à última, mas influi muito na sensação, na percepção de conforto. Muito bem, é isto que nós queremos evitar com os sistemas de casa passiva. Queremos evitar que termos situações de uma distribuição má em termos de temperaturas. Temos que tentar procurar sempre minimizar as fontes térmicas. Muitas vezes, quando temos isolamento pelo interior, só é possível com alguma engenhosidade. Por exemplo, aqui, alguns casos que eu mostrei em apresentações no ano passado mostram como podemos tratar. Temos aqui uma forma de minimizar também a fonte térmica na ligação em pavimentos. Imagens. E também, quando temos uma situação existente, uma obra de reabilitação, como podemos fazer a minimização. São apenas umas ideias. E esta também é uma imagem que mostrei no ano passado de uma construção na Áustria, uma reabilitação que cumpriu as normas da casa passiva, os standards. Muito bem. Finalmente, a envolvente estanque é composta por vários elementos, não é só apenas o betão, os elementos pesados, mas também podem ser compostos por membranas e pela própria envolvente transparente, contribuir para a envolvente estanque. As renovações horárias eu vou passar, vocês já sabem o que é, portanto não vou aqui entrar mais por isso, mas temos aqui, num caso típico francês, para onde é que se vai grande parte do calor pela renovação do ar. O gesso catenado pode permitir fazer uma estanquidade, pode, é o chamado drywall approach. Temos é que ter grande atenção a toda a parte da selagem. Temos aqui um conjunto de soluções do grupo Saint-Gobain, elas foram usadas também numa obra em Espanha. Penso que ainda não tem certificação para a House, mas foi uma obra que contempla fachadas ventiladas, contempla ETICS com lãs minerais. Ora, muito bem. Barreiras a vapor. Importante? Sim, muito importante. Porquê? Porque muitas vezes a parte de cima não tem uma adequada, não é transpirável, portanto impede a passagem para o exterior. No grupo do Saint-Gobain nós desenvolvemos soluções que permitem a dissipação do vapor. Temos, por exemplo, barreiras inteligentes que, aplicadas no lado quente, têm resistências variadas entre a situação de inverno e de verão. Ora, varia entre 5 metros, o equivalente de camada de ar, e no inverno apenas 20 centímetros, no verão apenas 20 centímetros. Ora, muitas vezes, com essas membranas, nós conseguimos dissipar a umidade acumulada durante o verão. Ora, e além disso, afetar os químicos. Agora, no nosso clima, muitas vezes, soluções incorporadas no isolamento, como é o caso aqui da solução em rolo, de lã mineral, pode ser suficiente para evitar situações de acumulação de umidade. Ora, vamos então passar à parte... falta só uma coisa, mostrar aqui que devemos sempre prever a barreira a vapor. Isto pode ser um erro, devemos ter materiais com barreira a vapor, sejam estas ou sejam outras soluções. Passemos então agora ao caso das obras, que é aqui ainda falta um slide de mostrar esta solução. Como garantir aqui uma solução com gesso cartonado? É estanquidade. Temos que selar, obviamente, temos aqui a envolvente da estanquidade, depois por cima podemos colocar mais um elemento onde podemos ter quer a passagem para as redes técnicas, e temos aqui o problema resolvido. Temos aqui o mesmo esquema, aqui a linha de estanquidade ao ar, e uma solução que é uma novidade, é o sistema Ótima, frequente na Alemanha, com a barreira ao vapor vário. Reabilitação, casos de obras. Ora, temos aqui uma escola na cidade alemã de Kruft, na Renânia-Palatinado, em que temos aqui uma reabilitação pelo interior. É uma escola, a aplicação do
das placas de gesso, e temos aqui soluções integralmente feitas pelo grupo Saint-Gobain. A barreira a vapor, muito importante sobretudo nesses climas. Temos aqui a escola depois de renovada. Não interessa mesmo. Ora, e aqui um edifício multifamiliar na Alta Áustria, em que a construção remontava aos finais dos anos 50, 50 pisos, 50 apartamentos. Olha como é que ficou no final. Não, nem parece também, obviamente, a mesma construção. Estou mesmo quase a acabar, agora é acelerar. Muito bem, isto aqui são apenas alguns exemplos, foram painéis pré-fabricados, construção de madeira muito utilizada no norte da Europa. Ora, foram ampliadas os balcões, portanto, as varandas. E temos aqui uma reabilitação, portanto, é pegar o fecho das varandas de uma maneira mais moderna e com qualidade arquitetónica. Um edifício de habitação e escritório, o escritório é do próprio arquiteto que projetou a obra, em baixo. Temos aqui uma situação de antes e depois, a aplicação do ETICS com lã mineral, os afetos, aqui pelo interior também, aqui uma madeira permeável, e aqui, ou transpirável, aqui é um aspecto da aplicação do ETICS, as coberturas, e finalmente o antes, o durante e o depois. Ora, mais um aspecto, e o escritório depois de terminar. Isto é a parte do escritório que é o resto do chão. E finalmente vou mostrar agora um caso. Reparem na diferença do consumo antes e depois. Finalmente uma obra em Espanha, Arcons, que está a uma altitude bastante elevada e um clima bastante severo. E foi totalmente, isto é o exemplo que vimos anteriormente, a situação inicial, e foi reabilitado também com soluções Saint-Gobain. Temos aqui as lãs minerais, manteve-se a inércia do edifício, aplicando um isolamento térmico pelo exterior, uma regularização da parede. Ora, muito bem, a aplicação com fixação mecânica também, segundo este padrão. E a cobertura. Estes são os valores do coeficiente de transmissão térmica ou de impedância que foram adotados e as necessidades de energia para aquecimento reduziram-se totalmente. Agradeço a vossa atenção e peço desculpa pelo deslize no tempo. Obrigado. Agora vamos ouvir o Sr. Engenheiro Carlos Bigode. Ao contrário. Mas tu, Brandão. Eu mantive-me a ler o nome que estava no programa. Sr. Engenheiro, peço desculpa. Boa tarde a todos. Vou-vos fazer uma apresentação rápida, versando sobre os principais aspectos da origem e principais características do vidro e soluções que nós consideramos ideais para este conceito que nós hoje estamos aqui reunidos. Portanto, o vidro, de uma forma geral, rodeia-nos e cada vez mais, sendo um produto moderno, é, no entanto, antigo, que nasceu século VI a.C., e teve uma evolução extraordinária e a Saint-Gobain aposta sempre em soluções inovadoras, procurando, inclusivamente, acompanhar o ciclo de vida dos diversos produtos que o grupo fornece. Com essa preocupação, com esse conceito, portanto, abraça o conceito também da sustentabilidade, contribuindo para isso na formação permanente dos seus clientes e no desenvolvimento de produtos que vão no âmbito da pegada ecológica. O vidro, como sabemos, é um material único, como eu costumo dizer, não se sente só quando está sujo ou quando se parte, e mesmo quando se parte é raro, é de fácil manutenção, tem a grande vantagem de ser 100% reciclável e tem uma elevada resistência mecânica, obviamente com tratamentos adicionais, oferecendo assim soluções de segurança conforme o nível pretendido, para além da resistência química habitual. Portanto, só por si, vidro significa inovação, proteção ambiental, economia de energia e, portanto, eficiência energética e, como já referenciei, é reciclável. É, portanto, uma solução de conforto, uma solução que versa, portanto, isolamento térmico, acústico, a segurança e, eventualmente, também a melhoria na manutenção. Hoje em dia, nós oferecemos vidros cada vez com características que permitem que a sua manutenção seja de uma forma não tão preponderante como é o tradicional. Portanto, em termos de soluções, nós estamos organizados de acordo com determinados conceitos, embora, de uma forma geral, cada solução pode, obviamente, abraçar um determinado conceito de acordo com o projeto. Portanto, vou incidir sobre o aspecto fundamental
do conforto este que está a versar no aspecto do isolamento térmico e, portanto, o que nós pretendemos do isolamento térmico e acústico, pretendemos também o conforto visual. Atualmente, a arquitetura solicita-nos cada vez mais uma transparência, uma neutralidade e também a segurança, porque as pessoas estão próximas dos vidros e, portanto, têm que estar salvaguardados esses aspectos. Portanto, isso passa essencialmente por uma solução de vidro duplo ou eventualmente também triplo, mas no nosso país é mais duplo, a marca Climalite, e que, portanto, teremos que ter uma preocupação criteriosa na seleção adequada dos vidros que integram esta solução de vidro, que poderá ter uma câmara de ar ou de gás inerte. Portanto, estamos a falar, portanto, de soluções de isolamento térmico reforçado, portanto, que basicamente vão para vidros com composições com vidros baixos emissivos, que já abordarei mais à frente. Como poderão ver neste slide, portanto, os edifícios ainda hoje representam um grande consumo de energético e, efetivamente, é, digamos, uma oportunidade para nós, enfim, termos a preocupação de implementar soluções que conduzam à eficiência energética. Aqui poderemos ver a evolução da capacidade do isolamento térmico que um vidro poderá oferecer, desde o vidro simples a vidro triplo. Portanto, como veem, é uma evolução extraordinariamente importante e, portanto, provoca, obviamente, o nosso conforto. Isso significa que eu tenho que versar fundamentalmente características e parâmetros importantes para a seleção do vidro, fundamentalmente centrados em aspectos de energia solar, de energia luminosa e, obviamente, da segurança, cumprindo, obviamente, a regulamentação em vigor. Portanto, nós temos ferramentas de apoio, ferramentas dessas por excelência, o nosso site, que tem neste ecrã, poderão selecionar o país e, portanto, comparar com os outros países. Obviamente, teremos soluções específicas por país e estamos organizados por esta segmentação, digamos, de vidros para interiores, vidros para exteriores, no âmbito residencial e de grandes projetos como a arquitetura em vidro. Aqui disponibilizamos, portanto, não só a informação típica, como também todos os folhetos disponíveis no formato PDF. Também é possível fazermos o download, o carregamento de programas de softwares que nos apoiam na respectiva seleção das soluções, como o caso do Caluman, não é? Que poderá ser carregado, portanto, para os vossos computadores e tem uma validade, basicamente, do ano. Temos também apps. Esta app tem também a característica específica que poderá orientar as pessoas, inclusivamente, já com uma ideia de durabilidade e o que é que vou ter em termos económicos que eu posso ter com poupança energética, o site próprio da solução, um simulador este que poderá ajudar e apoiar, portanto, qualquer técnico para tomar a sua decisão quanto à solução a implementar, com dados, inclusivamente, de atenuação acústica. Portanto, uma newsletter que nós enviamos com uma frequência trimestral, onde comunicamos todas as nossas novidades e também as experiências que possamos ter com os técnicos que trabalham connosco. Portanto, em suma, eu diria que a preocupação da seleção de uma solução de vidro duplo Climalite vai incidir sobre a gestão destes três parâmetros: fator solar, transmissão luminosa e coeficiente U. Portanto, as soluções que poderemos apresentar poderá ser uma solução de vidro baixo emissivo neutro, com uma gama Planitaire. Como podem ver, as diversas imagens onde espelha, de facto, quer o segmento residencial, como também, portanto, o segmento terciário, digamos assim, com uma neutralidade como a arquitetura o exige atualmente. Estas imagens são todas recolhidas em Portugal, por exemplo, e podemos ver num quadro de síntese, em termos de parâmetros técnicos, a evolução da seletividade, o que demonstra, de facto, a performance, o desempenho das soluções oferecidas. Temos também um produto que vai versar sobre o controle solar. Estes vidros, à semelhança dos anteriores, serão obrigatoriamente incorporados em vidro duplo, com a superfície, com a face tratada sempre orientada ao interior da câmara, e, portanto, aqui poderemos ter também diversas soluções, e todas elas de implementação, de uma forma geral, no nosso país, desde segmento residencial ou grandes projetos, como já evidenciei. Esta é uma obra, como reconhecerão, relativamente recente, e eu destacaria fundamentalmente aqui o aspecto da neutralidade que eu consigo ver através do vidro. Como poderão ver, aqui são combinados diversos aspectos, não só o isolamento térmico, como o acústico e como a segurança. Portanto, como sabem, ali
passa uma linha de comboio, e portanto Estoril e tem um ruído considerável. Muito bem, como período de topo temos o Polite Extreme, esta é das obras mais recentes executadas em Portugal, e poderão ver que efetivamente o vidro é de uma neutralidade fantástica. Portanto, obras no segmento residencial, também, onde podemos sentir a transparência, o conforto que o vidro proporciona, não é? Ao longo do país, e, portanto, também o aspecto que reconhecerão que é da Fundação Champalimau, onde nós também sentimos, de facto, a transparência, o conforto, todo o contacto com a natureza que nos pode proporcionar o vidro. Portanto, em suma, como podem ver aqui, o índice de legibilidade já evolui de 1,66 a 2,14, o que é, de facto, fantástico nas soluções quando comparados há, sei lá, 10 anos atrás. Há outras soluções, como por exemplo Ceralite, um vidro serigrafado, que poderá ser conciliado com os vidros anteriores, isto para também potenciar não só o controle do fator solar, como também o aspecto estético. É um exemplo do hotel, que estão aqui ao lado, este hotel de Aveiro. E pronto, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.